Meu amigo, não sobra muito para o governo Lula comemorar. Essa é a verdade. O que tem aqui a ser comemorado, entre muitas aspas, pelo governo é que a popularidade do Lula parou de cair, não melhorou. A desaprovação não diminuiu, se mantém no mesmo patamar, mas parou de cair, estava numa tendência de queda, isso de acordo com a pesquisa Pulso Brasil e PESP, mostrando que, apesar do escândalo do INSS, a popularidade não caiu tanto quanto poderia se imaginar. A primeira pesquisa já revelando esse cenário pós-estouro da fraude do INSS. Contudo, não é assim que todo mundo está vendo essa história, não. Aqui é uma coluna da Mônica Bergamo, importante frisar isso aí. Mas olha só, o pessoal da revista Cruzoé, da turma lá do antagonista, afirma claramente, os brasileiros desaprovam o governo Lula na questão da fraude do INSS, especificamente. Então sim, isso está pesando de fato, de maneira que, se a desaprovação geral se mantém estável, provavelmente algo que o Lula fez para tentar reverter isso deu resultado positivo, mas esse resultado foi anulado pela fraude do INSS, o que na prática demonstra que o governo Lula está se esforçando completamente em vão, porque os escândalos vão se amontoando. E é claro, o fator econômico está em primeiro lugar na preocupação do brasileiro. No fim das contas, 57% dos brasileiros, de acordo com essa mesma pesquisa, acreditam que a economia está no rumo errado. Mas o negócio do INSS vai dar muito pano para manga ainda, tá? Não se preocupa não. A própria Miriam Leitão, pois é, sempre ela, entenda, fala o seguinte, ela está questionando a velocidade de resposta do governo em relação à fraude do INSS. O governo estaria fazendo pouco caso e não dando a devida importância à gravidade que o caso exige. O que demonstra, na prática, se ela tem essa preocupação aqui, é que tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então olha só, a Mônica Bergamo trouxe aqui os dados dessa pesquisa. Então, na pesquisa anterior, que aconteceu em março, o índice de desaprovação do Lula era de 54%. Agora continua sendo 54% também, ainda um índice muito elevado, ainda um índice que aponta a reprovação do Lula como sendo praticamente uma inviabilidade política. É algo que certamente está preocupando muito o Sidônio Palmeira e o próprio Lula, é claro. E olha só, a aprovação era de 41%, caiu para 40%, ok, nominalmente caiu, mas está dentro da margem de erro de fato. Ou seja, talvez não seja nenhum grande entrave para a imagem pública do Lula nesse sentido aqui, né? Enfim, outras pesquisas como o Datafolha mostram que a avaliação do governo oscilou para baixo e é o ponto exatamente que eu citei aqui. O Datafolha mostrou, por exemplo, né, que lá em abril houve um avanço da opinião ótimo, bom, avaliação positiva do governo. Em fevereiro era de 24%, saltou para 29% em abril, então melhorou razoavelmente. Só que depois do escândalo do INSS, isso aí voltou a cair, de fato, lá para os 24%. Então, na prática, é o que eu falei. O governo conseguiu alguma melhora via todo aquele populismo absurdo, gastando uma fortuna enorme, mentindo pra caramba via Secom, mas todo o ganho que foi alcançado nisso aí foi revertido. E não sou eu que falo isso não, tá? O próprio Sidônio Palmeira falou isso em conversas de bastidores, que voltou a estaca zero. Fizeram o diabo para tentar melhorar a imagem do Lula, tudo isso foi revertido pela crise do INSS e tem mais coisa para acontecer, conforme eu imaginei aqui, por causa desse negócio da demora do governo em apresentar uma resposta e tudo mais. Enfim, a Miriam Leitão, né, confundi a Mônica Bergamo agora com a Miriam Leitão, ela está citando esse ponto, que a velocidade de resposta do governo está muito lenta. Tem muita gente, de fato, apontando para isso, que o governo não dá uma resposta real para os prejudicados. Ninguém sabe quando vai ser ressarcido, se é que vai ser ressarcido. Essa é a verdade.
de maneira em que o governo dá ainda mais munição para a oposição, para toda sorte de crítica, colocar isso aqui com razão na conta do governo. Aí, olhando aqui para a questão dessa pesquisa IPESP em relação à questão do INSS, olha só, 39% dos brasileiros desaprovam o governo Lula sobre essa fraude e também nas ações que estão sendo tomadas para ressarcir os prejudicados. E só 18% aprovam o governo nesse sentido. Veja que, tipicamente, o Lula tem ali os 30 e poucos por cento de aprovação em tudo que ele faz. Se ele fizer cocô, esse pessoal vai falar que o cocô dele foi bonito, foi cheiroso. Nesse negócio do INSS não chega nem perto disso, né? Ah, mas a desaprovação está em 39%. Olha só, deve ter uma margem muito grande que não sabe, que não tem opinião a esse respeito, porque muita gente sequer entendeu a gravidade desse caso. Ainda está muito cedo. Quem tem um pouco mais de entendimento político, econômico, de fraudes, entendeu já o tamanho desse problema que eu e você sabemos, a Miriam Leitão sabe e o governo Lula sabe também. Então tem muito ainda a ser descoberto pela população. E a aprovação da condução do governo Lula nesse tema é absurdamente baixa. Ou seja, quem ainda não culpa o Lula por esse problema vai culpar em algum momento quando a coisa começar a ficar mais clara de maneira geral. Então toda aquela propaganda sem o menor nexo, sem o menor sentido, tentando colocar a culpa desse desconto todo no Bolsonaro, não colou absolutamente ninguém acredita nisso aqui, porque, convenhamos, esse negócio do Lula falar que não sabia, que não foi ele, que foi o Bolsonaro, já deu no saco isso aí. Ninguém, de fato, acredita que isso aí tem algum tipo de verossimilhança. Essa é a verdade. E o grande ponto, no fim das contas, em matéria de aprovação ou desaprovação, continua sendo o aspecto econômico. Pois é, meu amigo, 57% dos brasileiros afirmam que a economia brasileira está no rumo errado. Tudo bem que os que afirmam que a economia está no caminho certo melhorou 3 pontos percentuais em relação ao levantamento de março, mas não está muito fora da margem de erro isso aqui não, que mantém uma estabilidade de maneira geral. E também aqui os que afirmam que a economia está no caminho errado caiu de 58 para 57 dentro da margem de erro, é uma estabilidade de fato. E enfim, o que acontece nesse sentido aqui econômico? A economia não está piorando tão rápido quanto estava antes. O brasileiro é um eterno otimista, eu sempre gosto de falar isso aqui no canal. Então, a economia deu uns sinais de enfraquecimento muito fortes na virada do ano. Os preços subiram muito, o dólar estava lá nas alturas. Agora os preços estão subindo ainda, mas não tão rapidamente quanto antes. Isso dá uma falsa sensação de melhora econômica. Uma outra coisa teve uma correção para baixo, tá tudo mais caro do que um ano atrás. O dólar, o pessoal tá confortável, né? Caramba, o dólar tá 5,60, maravilha. Um ano atrás o dólar tava R$5, né? Mas o pessoal tá confortável com esse patamar. Então, dá-se uma falsa ilusão de que a economia está controlada. Não está. Ela está piorando, só que num ritmo menor do que estava na virada do ano. Aí o pessoal meio que fica enganado. Mas isso também, em pouco tempo, acaba se revelando. Assim como a questão do próprio INSS, do próprio escândalo, da fraude. Está muito cedo ainda, tem muita água para rolar, tem muitos números para aparecer e muitas pessoas para serem responsabilizadas. Quando isso começar a ficar mais claro, sem sombra de dúvidas, a batata do Lula vai assar ainda mais rapidamente. Mas me diga aí o que você achou da minha análise. Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.